Este programa é livre para todos os públicos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda. Quem como Deus? Quem como Deus? Gente, que alegria estarmos reunidos nesta manhã, neste acampamento, no combate, na oração. E com um tema tão especial, que é exatamente o auxílio dos santos anjos. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Está chegando bem aí? O auxílio dos santos anjos. E é essa a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês, então, nesta manhã. Alguém aí está combatendo? Alguém está atravessando alguma luta, alguma batalha? Levanta a mão. Geral. Todos nós estamos aí travando uma batalha, estamos inseridos num combate, seja ele qual for. E é muito importante então saber que nessa batalha, nesse combate, nós não estamos sozinhos. Claro que não, irmã Maria Raquel. Olha, quantos irmãos eu tenho na batalha comigo? Sim. Mas hoje nós vamos falar que além desses irmãos terrestres, nós temos outros irmãos poderosíssimos, que são exatamente os santos anjos. E qual é o problema que eu quero trazer aqui inicialmente? Preste atenção, porque sem nem percebermos, essa mentalidade, muitos de nós nutre essa mentalidade, por causa exatamente de filmes, desenhos, enfim, cultura em geral, que passou para nós uma imagem completamente equivocada, distorcida dos santos anjos. Como é que nós aprendemos essa imagem dos anjos? São aquelas criaturas fofinhas, estão sobre as nuvens, com carinha de bebê, às vezes com as asinhas assim, toda cheia de plume, com as flechas. É ou não é assim? Essa imagem que foi passada e que está aqui na nossa mente. E que na verdade, muitas vezes eles mais nos inspiram cuidado do que verdadeiramente nos transmitem uma confiança. Só que a Sagrada Escritura fala dos anjos como heróis. Apresenta para o teu filho, tá? Esse herói. A palavra de Deus se refere a ele como heróis valorosos. Na palavra de Deus, um só anjo, quando Judas Macabeu invoca contra um exército inimigo de 135 mil homens, ele invoca um único anjo do Senhor, um anjo, para destruir um exército de 135 mil homens. E aqui eu vou me valer de um testemunho de uma criança. Ela chegou para um sacerdote, o sacerdote com uma vasta experiência no mundo sobrenatural dos anjos, e perguntou ao padre: Padre, qual o tamanho do meu anjo da guarda? O padre ficou pensativo e a criança então disse: do tamanho dessa casa? O padre disse: maior. A criança se espantou. Padre, do tamanho desse poste? Era um poste de energia ali próximo. O padre pensou e disse: maior. E a criança foi ficando espantada. Maior do que esse poste? Padre, do tamanho daquele prédio? Um prédio de tantos andares. E o padre ficou olhando pensativo e disse: não, ele é muito maior. E a criança foi ficando espantada e disse: Padre, qual o tamanho então do meu anjo da guarda? E o padre disse: olha, é difícil eu precisar o tamanho do seu anjo, mas ele segura o planeta Terra na palma da sua mão. E veja, claro que os anjos são seres incorpóreos, puro espíritos. Mas o padre se utilizou dessa linguagem
abaixou-se até a linguagem que a criança entenderia, para dizer a ela então que este anjo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam o caminho para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda. Posso continuar? Então, claro que os anjos são seres puramente espirituais, mas o padre se utilizou dessa linguagem, abaixou-se para dizer àquela criança, olha, ele é grandiosíssimo, ele é poderosíssimo. Então nós precisamos, primeira coisa, vencer essa mentalidade de que os anjos são essas criaturas fofinhas, porque ou nós estamos com a mentalidade de que eles existem, mas não podem fazer nada, ou muitas vezes nós caímos no misticismo. Os anjos aí cabalísticos. E aqui está, inclusive, quando o exército de São Miguel surgiu, como aconteceu também com a consagração total à Santíssima Virgem, né? Que São Luís Maria passou por isso. As pessoas tinham medo que a consagração total a Maria pudesse tirar algo de Jesus. Até que o povo entendeu que quando dizemos e respiramos Maria, ela diz e respira Jesus. E que a consagração a Maria levaria ainda mais para Jesus. Da mesma maneira, a devoção verdadeira aos santos anjos nos levam mais a Jesus. Nós vemos isso tão claro no exército de São Miguel. O que é que vocês fazem na madrugada? Adoram Jesus. O que fazemos na novena de Pompeia, terço da misericórdia, terço do combate? Adoramos Jesus. Para reconhecer a verdadeira devoção aos santos anjos, e nós temos que compreender isso à luz da igreja, da doutrina católica, a devoção aos anjos vão nos levar sempre à igreja, sempre a Jesus, sempre aos sacramentos. Se não for assim, tem algo de errado com essa devoção. Então eu quero, dita essas palavras, iniciar com a experiência de Santa Faustina, porque quando eu rezava por essa pregação, me lembrava dessa grande santa. E ela escreve assim, no número 706 do seu diário. Número 706. Ela diz, no dia de São Miguel Arcanjo, ela era uma grande devota de São Miguel, eu vi esse guia perto de mim, e ele me disse, recomendou-me o Senhor que eu tivesse um especial cuidado por ti. Sabes que és odiada pelo mal, mas não temas. Quem como Deus? Foi aqui essa mensagem que São Miguel então comunicou a Santa Faustina, está no diário dela, ela conta. No dia de São Miguel eu vi este ser, eu vi este guia perto de mim e ele me disse, recomendou-me o Senhor que eu tivesse um especial cuidado por ti. És odiada pelo mal, mas não temas. E eu me lembrava de quando eu estava ali, algumas semanas antes de entrar para a vida religiosa, ainda leiga. O Espírito Santo me traz essas experiências e eu só posso acreditar que é para que eu partilhe com vocês. E algumas semanas ali antes de entrar, já preparando tudo, eu fui tomada por um súbito medo. Um medo, quase que um pânico, eu suava. Minha pressão, a sensação era que minha pressão baixava quando eu pensava no mosteiro. Eu disse, isso aqui não está certo. E vários pensamentos terríveis começaram a inundar a minha mente. Os pensamentos mais mirabolantes acerca do mosteiro, me incutia um medo, um pavor. E só passava quando eu rezava com essa oração, na verdade, esse escrito de Santa Faustina que a Madre Kelly musicou. O nome da canção é Quem como Deus. Quando então ela canta exatamente essa passagem. Recomendou-me o Senhor Jesus que eu tivesse um especial cuidado por ti. És odiada pelo mal, mas não temas, alma dileta. Era incrível, quando vinha aquele medo, eu tinha que imediatamente rezar com essa canção e aquele medo se dissipava. Eu não tenho como duvidar que era a assistência do anjo, a assistência
da corte celeste. E isso eu partilho porque nos combates espirituais, precisamos estar conscientes de que nós não entramos para combater sozinhos. Sem o auxílio do anjo, nós não teríamos nenhuma chance. Sem o auxílio do anjo, nós não teríamos chance de vencer essa serpente infernal. Deus cria todas as coisas com um propósito. Deus cria todas as coisas tendo uma intenção muito clara. E ao criar os santos anjos, Ele os criou. E então chamou-os para o serviço da adoração, para o governo do mundo material e também para nos proteger e nos guardar. Quem está dizendo isso sou eu? Não. Quem diz isso são os padres da igreja, São Tomás de Aquino, o catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura. Outro dia eu perguntava a um sacerdote, eu disse, padre, que lacuna é essa? Por que os anjos ficaram tão escondidos? E ele dizia, a insídia do maligno. Ao mesmo tempo que o homem também vai perdendo a fé, vai ficando materialista, ele só crê naquilo que ele vê. Falta fé. E os anjos foram ficando numa penumbra. E graças a Deus que, junto com tantos outros movimentos, eu considero que o exército de São Miguel tem essa missão. O Instituto Rested vem com essa missão nessa que é a hora dos anjos, para lançar esta luz sobre os anjos. Como dizia Padre Pio, ei, você tem um anjo da guarda, use-o. Você tem um anjo da guarda, use-o. Padre Pio. Inclusive eu já citei Santa Faustina. Tem algum devoto de Santa Faustina? Levanta a mão aqui. Olha que a Marejana está olhando ali, viu? Padre Pio, tem algum devoto dele? Experiência extraordinária com os anjos. Traduzia cartas, ia até os filhos deles, mandava mensagens, era uma coisa assim incrível. Tem algum devoto aqui também de Santa Teresinha? Outra, angélica demais. Então, se temos essa devoção, precisamos imitar. E veja, o que é que esses santos têm em comum? Eles andaram por esta senda. Eles se apoiaram nos seus anjos da guarda. O catecismo diz isso. O catecismo diz isso. A vida humana, desde a concepção aí até a morte, ela é ladeada por um anjo da guarda. A igreja nos ensina. E eu ouso dizer que talvez, certamente, o diferencial desses santos que eu citei, tem tantos outros. Santa Gemma Galgani, tem tantos outros que nós poderíamos elencar. Na verdade, todos os santos têm uma devoção, só que outros se sobressaíram mais nessa devoção aos anjos. E podemos dizer que um dos seus segredos está nessa vida em comunhão com o anjo da guarda. Gente, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Olhem o testemunho que eu recebi esta semana. E eu quero partilhar com vocês. Um testemunho dessa esposa que estava tão aflita. Gente, eram 18 anos de separação. 18 anos. E olha o que aconteceu. Olha o que está acontecendo, na verdade, na vida deste casal. Eu quero partilhar com vocês aqui. Está aqui. E ela diz assim: eu aprendi com vocês a ter intimidade com os nossos anjos da guarda. Eu não conhecia tamanho poder sobre nossas vidas e as vidas dos nossos. Sou separada do meu esposo há 18 anos e agora ele voltou a ter contato comigo por conta do divórcio consensual que deu entrada. Mas, quando eu aprendi o poder dos anjos em nossas vidas, eu senti o desejo de enviá-lo na vida do meu esposo, pedindo pela conversão dele, pela restauração do nosso matrimônio, pela libertação do pecado do adultério que ele se encontrava e principalmente pela salvação da sua alma. E para minha surpresa, hoje ele não está mais com a pessoa que ele vivia em adultério, está morando com a irmã dele, está cada dia mais se aproximando de mim e da nossa filha e passou a ir à Santa Missa com frequência. E mais, ele tem mostrado o desejo de restaurar o nosso matrimônio. Depois de 18 anos, por intervenção do anjo da guarda, posso dizer, Deus está restaurando a nossa família.
E tudo isso graças à intimidade que eu aprendi com o Instituto Hesed a ter com os anjos da guarda. Eu acredito que essa é a primeira parte da graça que Deus já derramou nessa quaresma em minha vida e na vida da minha família. Assim que acontecer a segunda e terceira etapa, eu volto para dar o testemunho completo. Quem como Deus? Pode aplaudir esse testemunho. E eu tinha muitos outros testemunhos aqui para dar. Mães que rezam ao anjo da guarda dos seus filhos e recebem uma resposta imediata. E sabe por quê que a oração é uma condição? Quem disse isso? Quem disse isso foi Nossa Senhora. Vocês conhecem bem essa história. Talvez quem está em casa não conheça, e eu preciso então dizer. Ali no século XIX, 1864, o padre Luiz Sestac, beatificado pela igreja, um homem de grandes virtudes, ele tem uma visão, onde ele se depara então com uma vastidão de demônios na terra, causando uma grande confusão. Atenção, 1864 nós temos aí o Evangelho segundo Allan Kardec. Fecha esse parêntese. 1864, então, ele vê essa grande confusão. Os demônios causando uma grande confusão. E Nossa Senhora, então, aparece e diz: invoquem os anjos. Os anjos precisam ser invocados. E ele diz: mas mãe, não é? Vós sendo tão boa, não podeis enviar os anjos sem que nós o invoquemos? Ela disse: não, porque é uma condição de Deus que eles sejam invocados. E ele disse: então me ensine a rezar. E aí, o resto da história vocês sabem. Nós temos essa oração belíssima e poderosa que é a Augusta Rainha. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos. Uma oração poderosíssima, com a qual Nossa Senhora nos ensinou a invocar os anjos. Então perceba, para que eles hajam, eles precisam ser invocados. Nós precisamos clamar essa ajuda. E não bastasse isso também, ainda naquele século XIX ali, na segunda metade, o Papa Leão XIII também tem uma visão terrificante. Alguns vão dizer que ele viu aquela vastidão também de demônios sobre a cidade eterna. Outros que ele viu, ele presenciou uma conversa entre Jesus e Satanás, Satanás pedindo um tempo para provar a igreja. Mas o fato é que, daquela experiência que o Papa Leão XIII teve, ele saiu com a oração também que nós conhecemos e rezamos todos os dias, não é? O exorcismo leonino, a oração de São Miguel, com a qual nós iniciamos essa pregação. Então veja, a Santíssima Virgem, os santos, a Sagrada Escritura, a igreja, através da voz do Papa, do catecismo, do seu magistério, grita a existência e a necessidade de invocarmos os anjos. E nós experimentaremos, gente, uma outra vida se nós nos abandonamos a esta ação. Esse ano, ao produzir o documentário Vencendo com São Miguel, alguém assistiu o documentário aí, Vencendo? Está belíssimo. Está no nosso canal no YouTube, o canal do Instituto Hesed. Um tempo muito propício para que você assista, Vencendo com São Miguel e os Santos Anjos. E lá no final, a gente traz a experiência de Santa Teresinha. E eu me deparei que Santa Teresinha, ela vive um processo. Santa Teresinha não era fácil não, gente, até porque ela sofreu bastante, não é? A perda da mãe e várias outras situações. Santa Teresinha ficou um tanto quanto... O temperamento dela ali não ajudava muito, era preciso uma conversão, não é? Ela era um pouco, digamos que melindrosa. E aí, ela vive um processo de conversão muito belo. Na noite de Natal, que ela diz, a noite da minha conversão, ela tem ali, acredito, por volta de 13, 14 anos. Mas eu descobri que, aos 9 anos, Teresinha tinha feito a consagração ao seu anjo da guarda. E eu não tenho dúvida de que essa consagração ao anjo da guarda, que inclusive quem está rezando conosco o Rosário da Madrugada, também está se preparando junto com o Instituto Hesed, para no dia 29 selar a consagração ao anjo da guarda de maneira solene, porque nós estamos ali a conta-gotas, aprendendo mais sobre o mundo angélico no Rosário. Então Santa Teresinha, ela faz uma consagração ao anjo da guarda e ela vai dizer que ela reconhece que sem a assistência dessas águias, como ela chama, essas águias angélicas, ela não teria chegado, ela não teria alçado um voo tão alto. Perceba,
Talvez a nossa caminhada espiritual ela ainda esteja um tanto quanto medíocre, porque nós ainda não estamos afervorados nessa devoção. Porque acreditamos, mas não acreditamos com a fé devida. Nos falta ainda sermos inflamados nesse amor e nessa devoção aos santos anjos. E essa é uma graça que nós queremos suplicar aqui. Veja, os combates eles aumentam a cada dia. O padre Duarte Lara, recentemente conosco, ele trazia dados assustadores. Ele dizia, irmã, em Portugal, isso a gente colocou no documentário, vocês precisam ver. Em Portugal, em cada 4 casamentos, 3 terminam em divórcio. Gente, olha que ataque à família, que ataque ao matrimônio. Escolas que já estão ali tendo que ter uma grade extra, pasmem. E isso não está distante, na verdade isso já chegou até nós, de maneira disfarçada, mas já chegou. Curso de iniciação ao satanismo para crianças. E a legislação protege. Vocês entenderam o que eu disse? A gravidade do que eu disse? Curso de iniciação ao satanismo. Ele mencionava isso dizendo nos Estados Unidos, mas de maneira velada, disfarçada, isso está chegando até nós. Eu encontro pais desesperados com os seus filhos. Gente, é uma luta desigual. Nós não temos como entrar nessa luta sem o auxílio desses heróis valorosos que são os santos anjos. Invocar os anjos da guarda. Eu me lembro de testemunhos que eu recebo que me comovem. Pessoas dentro de um barco afundando, pessoas no acidente de moto que estão no chão sangrando e dizem, irmã Maria Raquel, naquela hora, só vinha na minha mente a oração de São Miguel. Invocar, autorizar os anjos a agirem. E eu repito para vocês, eles são poderosos, não por um poder que eles possuem por si mesmos, mas por causa do poder de Deus que age através deles. Olha, nós não podemos ter a atitude de Lúcifer. Que atitude de Lúcifer é essa? E preciso dizer isso aqui, Lúcifer também é um anjo, criado bom por Deus. Só que quando Deus apresenta o projeto de encarnação, que Deus, então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fará homem, Lúcifer não aceita. Por que você não se faz anjo? O orgulho de quem sabe fazer as coisas. Eu sei como é que faz. Deus, você não sabe como faz, sou eu que sei. E olha que esse orgulho está presente muitas vezes dentro do seu coração também. Então Lúcifer não aceita ainda mais servir a esse Deus que se fará homem. Não. Espera aí, e ainda teremos uma rainha? Não, absolutamente não. E Lúcifer diz, eu não servirei. E começa então a batalha no céu. Quando nós olvidamos, ou seja, quando nós fazemos, como é que chama, meu Deus? Ouvido de mercador, né? Não sei nem por que existe essa expressão. Mas quando nós não fazemos caso da voz da igreja, que diz os anjos existem, precisam ser invocados. Fazemos caso aí da voz de Nossa Senhora, que aparece, que diz tudo isso, essa experiência que eu partilhei. Desconsideramos a vida, a experiência dos santos. Nós estamos fazendo algo muito semelhante a Lúcifer também, dizendo, não, mas eu não quero que seja desse jeito. Eu não quero que seja através do anjo. Mas veja, Deus dispôs. E como saber? Eu rezei com vocês ontem no rosário, a ladainha ao anjo da guarda. E eu quase entro em êxtase ali naquela hora do rosário. Porque, gente, o que é isso? Quando eu comecei a ler a ladainha dos anjos, eu disse, gente, que seres são esses? Olha o quanto de assistência. Os anjos que cantam continuamente diante de Deus, que adoram-no sem cessar, dizendo santo, santo, santo. Isso está no livro do Apocalipse.
Os anjos que dissipam as trevas, iluminando a nossa mente. E os padres da igreja nos trazem isso. O Espírito Santo, eu arrepio diante dessa afirmação. O Espírito Santo vem a nós por meio do ministério angélico. Isso é extraordinário. Dissipadas as trevas, iluminam nossa mente. Que anunciam aos homens as coisas divinas. Que recebem de Deus a guarda dos homens. Que contemplam a face do Pai. Que vos alegrais com a penitência de um só pecador. Que fustigastes os sodomitas com a cegueira. Que tirastes Ló do meio dos pecadores. Que subis e desceis pela escada de Jacó. Que no monte Sinai entregastes a Moisés a lei divina. Que no nascimento de Cristo anunciastes a alegria aos homens. Que servistes a Cristo no deserto. Que levastes Lázaro até o seio de Abraão. Que vos sentastes com vestes brancas junto ao sepulcro. Tudo isso com base na Bíblia. Que na ascensão de Cristo ao céu apareceste aos discípulos. Que a vez de preceder a Cristo quando vier julgar com o sinal da cruz. Que a vez de reunir os eleitos no fim dos tempos. Que a vez de separar os maus do meio dos justos. Que apresentais a Deus as preces dos que oram. Gente, não acaba nunca não. Não acaba. É incrível a assistência. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Que consolam os mártires. Que desbaratam exércitos inimigos. Deus quis agir assim por meio dos seus anjos. Como é que eu posso ter? Claro, se é por ignorância sim, mas se é por outra razão, se eu tenho conhecimento e prescindo da ajuda desses anjos, é por soberba. Porque olha, ao olhar para a vida de Jesus, o que é que nós vemos? Vamos lá, anunciação. Quem anuncia? O anjo. Quando se dá o nascimento do menino, quem é que nós vemos ali anunciando aos pastores para que venham adorar o menino? Os anjos. E nós podemos aqui, toda a vida de Jesus, quando Ele está no deserto, na tentação, quem é que se aproxima dEle ao final? O anjo. Quando Ele está lá no horto, no Getsêmani, suando sangue, quem é que se aproxima dEle para consolar? O anjo. Quando da ressurreição, quem anuncia? O anjo. Quando da ascensão, quem está lá? O anjo. Ora, se Jesus se valeu desse anjo do início ao fim, eu que não sou louca de prescindir do auxílio do meu anjo. Conseguem compreender isso aqui? Conseguem entender? Então não é historinha fofinha para contar para a criança. Não que não conte para a criança, tem criança que conta para a criança. Mas é muito mais do que isso. São anjos poderosos. São anjos poderosos que são aqui para executar a vontade do Altíssimo. Eu quero então partilhar com vocês, porque esse conhecimento nós precisamos embasar. Né? E é isso que nós temos feito também ao longo dos nossos rosários nessa quaresma. E é importante que você saiba, porque você saiba fundamentar a sua fé. São Pedro vai dizer isso. Estejamos preparados para apresentar as razões da nossa fé. Não vamos atirar pérolas aos porcos, mas estejamos preparados para apresentar as razões da nossa fé, o porquê nós cremos. Então, se tem um parágrafo que nós deveríamos saber de cor no catecismo, ao meu ver, é o parágrafo 328. Gente, a fé na existência dos anjos não é uma opção para o cristão católico. Porque se trata de uma verdade de fé. Quando você diz que é cristão católico, automaticamente eu entendo que você crê, você tem fé na existência dos anjos, porque é uma verdade de fé. A igreja se pronuncia sobre isso. É o parágrafo 328. A existência dos seres espirituais não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé.
não tem o opcional. Todo cristão católico, então, crê necessariamente que os anjos existem. E detalhe, nos amam. Nos amam. Os anjos têm um profundo amor a Deus e também um amor por cada um de nós. E quem são os anjos? É o que a igreja vai responder no parágrafo seguinte. Os anjos, por natureza, são espíritos, puro espíritos. Deseja saber o ofício, ou seja, a sua missão? Ele é um anjo. Por natureza, espírito. Por ofício, anjo, ou seja, mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Servos e mensageiros de Deus. Enquanto criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e vontade. São dotados de inteligência e vontade. Os anjos, eles têm uma inteligência diferente da nossa. Nós compreendemos as coisas através dos nossos sentidos, nós formamos raciocínios lógicos. E muitas vezes podemos nos enganar. Os anjos não, eles possuem inteligência infusa. Então eles não se enganam, eles têm uma inteligência infusa. Eles são inteligentíssimos. E aqui tudo que eu estou falando para o anjo do Senhor, você imagina essa força e esse poder por natureza, só que utilizado para o mal, que é exatamente o que acontece com os demônios. O demônio, ele não perdeu isso. Aquilo que lhe foi dado por natureza, ele conservou. Então, ele conservou o seu poder, ele conserva a inteligência, e por isso que muitas vezes ele pode nos confundir. Aquela experiência que eu partilhei com vocês, ali já nas vésperas de entrar para a vida religiosa, aquelas ideias, aquele pavor, são as armas do inimigo. E eles conhecem as nossas brechas, porque eles também conhecem ali a nossa história, e eles sabem aonde apertar. Eles sabem onde nos desestabilizar. O inimigo sabe disso. Só que o nosso anjo da guarda, ele é muito mais poderoso, porque por natureza e por graça. E ele destrói uma legião inteira. Então eles são inteligentes e dotados de vontade. Ou seja, eles são capazes de conhecer e amar a Deus. Eles foram criados capazes de conhecer e amar a Deus. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. O esplendor da sua glória, assim, o atesta. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. O esplendor da sua glória, assim, o atesta. Veja, os anjos, eles também foram submetidos a uma prova. Eles também foram submetidos a uma prova. O catecismo vai dizer isso também no parágrafo 311. Como nós, eles foram criados também livres, porque sem liberdade nós não podemos falar em amor. Só que a prova deles foi antecedeu a nossa. Nós estamos ainda aqui nesse período de prova. Os anjos, eles também tiveram o tempo deles de prova, onde eles puderam livremente escolher servir ou não a Deus. É por isso que nós vemos lá no livro do Apocalipse, então, houve a batalha no céu, como eu mencionava. E Miguel, então, é enviado, porque naquela prova, 1/3 dos anjos caíram, e 2/3 dos anjos permaneceram, então, fiéis a Deus. O teu anjo da guarda faz parte desses 2/3 que permaneceram fiéis a Deus. Ele passou na prova. Ele resistiu à prova. Ele permaneceu fiel a Deus. Então, Ele sabe também aquilo que você enfrenta nas provas, nas tribulações. E Ele vem exatamente para nos ajudar, para iluminar, para nos guardar, para nos proteger. Vamos aqui para o catecismo. É exatamente o que vai ser dito mais à frente. É exatamente o que a igreja nos ensina. Desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada por sua assistência e intercessão. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida.
Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Tem aquele escrito de Santa Teresa que ela vai dizer: anjos e homens, filhos da luz, combatei o bom combate. Gente, nós não estamos sozinhos nesse combate. Nós vamos muitas vezes fazer a experiência de Elias, o Padre Roger mencionava na primeira pregação. Alguém aqui já sentiu desânimo alguma vez? Não é todo dia que a gente acorda animado não, né, gente? Tem dia que, vou lhe dizer. Pois é, o profeta de Deus também sentiu esse desânimo. Ele sentiu essa tristeza. Mas o que aconteceu? O anjo do Senhor foi enviado e disse: levanta-te, come. Que para nós esse come é um sinal, uma prefiguração ali da Eucaristia. Levanta-te e come. E aquele homem então foi reinflamado na sua missão, no seu amor. Quantos de nós que estamos aqui, talvez capengando aí no matrimônio, talvez já não conseguindo mais amar esse cônjuge como antes. Ei, o anjo pode te ajudar nisso. Quantos aqui não têm conseguido dominar os seus maus hábitos? O anjo pode te ajudar nisso. Quantos aqui estão com dificuldades nas mais variadas áreas da sua vida, inclusive financeira? O anjo pode te ajudar nisso. Claro, sem esquecermos que a missão do anjo, a grande missão é te conduzir de volta para casa. É te conduzir à sua pátria, que é o céu. Essa é a missão dele por excelência. Mas ele age em todas essas situações também temporais. Está aí o exemplo do Padre Pio. O anjo traduzia as cartas, o anjo levava e trazia as mensagens dos filhos espirituais. Então o anjo quer te ajudar nessas realidades temporais. Um outro testemunho que eu recebi, e esse aqui, exatamente uma pessoa que passava dificuldade na sua vida financeira. Tem alguém aí com as contas meio apertadas? Levante a mão aí. Pois ele pode nos ajudar. Gente, olha isso aqui. Essa guerreira aqui, ela diz: em 2020 eu me inscrevi num processo seletivo para o cargo de professora. E deveríamos assumir no mesmo ano, e isso não aconteceu. Por causa da pandemia, os professores que foram contratados antes renovaram o contrato. E eles permaneceram devido à crise. Até então me conformei, mas passou-se 5 anos e eles continuaram no cargo, inviabilizando a entrada de novos contratados. Eu estava há 3 anos no aguardo. Em um grupo de docentes que faço parte, todo dia, ao abrir as mensagens, era desanimador. Ninguém mais acreditava que íamos ser chamados. Então eu lia e dizia: nós vamos ser chamados. E eu acompanho vocês no Rosário, e no dia 22 de março, o irmão disse que via descer do céu muitas graças, e eu proclamei que essas graças seriam para mim. E eu pediu para que a gente enviasse o nosso anjo da guarda para visitar alguém que estivesse precisando. E eu pensei: eu vou enviar o meu anjo da guarda para visitar o governador do meu estado. Tem gente que é esperto, gente. Eu já sei. Eu vou enviar o meu anjo da guarda para visitar o governador do meu estado. Era um processo. Era um concurso. E aí ela continua: pedi que ele conversasse com o anjo da guarda dele, para que autorizasse a chamada dos professores de educação geral, do processo seletivo de 2020. Eu fiz isso no dia 22 de março. Eu fui dormir com a sensação de alívio. Gente, no dia 23 de março, isso mesmo, 23 de março, quando eu abri a mensagem no grupo, eu vi que tinha ali um edital. Abri o edital e vi que o meu nome estava lá. Pode aplaudir com mais força ainda esse anjo do Senhor. Fui chamada, enviei a documentação, foi deferida.
Saiu a minha contratação e eu comecei a trabalhar no dia 4 de abril, depois de 3 longos anos de espera. Ah, se eu tivesse enviado o meu anjo da guarda antes. Pode ser que tenha alguém aí que duvide no coração. Mas com muita caridade, preciso lhe dizer, é porque ainda lhe falta um pouquinho de fé. Se tiverdes fé, perceberás não apenas isso, mas tantas outras coisas extraordinárias. O que é isso? Diante de um anjo que anuncia à Santíssima Virgem que ela será a mãe do Salvador. Vocês entendem por que eu iniciei começando essa pregação alertando sobre uma contaminação que nós vivemos? Uma imagem distorcida dos anjos que nos foi vendida, que nos foi inserida na mente. É difícil sair disso aí. Mas precisamos sair disso aí e acreditar verdadeiramente que São Miguel, que os santos anjos, não só existem, mas nos foram dados por Deus. O catecismo diz isso. Nos foram dados por Deus. Estão a serviço daqueles que um dia hão de herdar a salvação. A igreja somos nós. É tão triste ver quantas vezes os anjos se tornaram apenas elementos decorativos. Parece que eles estão ali para tapar um buraco, uma lacuna. Aprendamos isso que o salmista diz, os anjos são heróis valorosos. Agora veja, o que está lá em Êxodo, no capítulo 23, gente. É preciso uma disposição do coração para com eles. Êxodo 23, no capítulo 23, versículo 20. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Isso é bom, não é? Vou enviar um anjo adiante de ti para te conduzir, para te proteger e conduzir ao lugar que te preparei. Mas atenção, a palavra continua e diz assim: esteja de sobreaviso na sua presença e ouça o que ele te diz. Não lhe resistas, porque ele não te perdoaria a tua falta, porque o meu nome está nele. Os anjos não estão aqui para brincadeira. Olhe, São Miguel é violento. Quando estivemos lá no Monte São Michel, na França, e ali está o crânio do bispo, né, furado pelo dedo de São Miguel. Porque ele pediu por 3 vezes ao bispo da época, o Santo Albert, que construísse naquele lugar difícil, rodeado de água. Estou falando aí, acho que é o século VIII. E ele pediu que fosse construída ali uma capela naquele lugar. E o bispo, tadinho, fez um pouquinho aquele ouvido de mercador que a gente estava falando. Aí São Miguel veio a 2ª vez. Aí ele disse sim, mas não fez. Aí São Miguel veio a 3ª vez. Aí na 3ª, tocou a cabeça dele. Como disse uma irmã lá no mosteiro, não, filho, não tocou não, ele deu um cocorote com força. Tocou a cabeça dele e até hoje está o crânio de Santo Albert com um furo. E conta-se que é esse toque do dedo de São Miguel. Ele não brinca em serviço. Os anjos, o nome de Deus está nele, é o anjo do Senhor. Por que muitas vezes as pessoas vão dizer, mas, irmã Maria Raquel, eu não escuto a voz de Deus. Como é essa coisa de escutar a voz de Deus? Como é essa coisa de escutar a voz do anjo da guarda? É porque é o seguinte, é relacionamento também. É relacionamento, imagina, cônjuges que estão aqui. Toda vida que a sua esposa vai lhe falar, ou esposo, também relacionamento entre amigos, e vai lhe falar uma coisa e você não dá ouvidos. Você não escuta, você não considera, você não pondera. O que é que vai acontecer com o passar do tempo? Essa pessoa aos poucos ela vai emudecendo. Mas a culpa não é dele, dela, mas de você que não ouve, não dá atenção. Não adianta falar, ela vai lhe dizer. Você não ouve, você não para ouvir. O anjo, ele fala nessa voz da consciência. Ele fala nesse mais profundo do coração. Tem pessoas que têm experiência extraordinária de ver e de falar. Eu, pelo menos, não sou dessas pessoas. É interior mesmo. E acredito que é a experiência da maioria.
é preciso silenciar. E aí, quanto mais dócil você vai sendo à voz do anjo, que diz assim: não vá por essa rua hoje não. Quantas vezes eu passei por essa experiência, indo e voltando da faculdade à noite, quando precisava de algum lugar, e me vinha aquela coisa do nada: mude a rota hoje. Gente, como é que explica isso? Como é que eu mesmo posso me dar esse pensamento? E eu imediatamente mudava. Então essa experiência de é preciso silenciar oração. Nós vemos no mundo de tanta agitação, onde já não contemplamos mais. E é preciso silêncio para ouvir essa voz. E quanto mais dócil você vai sendo, quantas vezes a mãe diz assim, olha, e anjo da guarda de mãe é uma coisa incrível. Ela não precisa de 2 chances não, basta uma para mãe. O anjo da guarda de mãe é uma coisa tremenda. Ela vai em cima, naquela gaveta, dentro daquele livro, naquela página, uma coisa impressionante. Anjo da guarda de mãe é uma coisa, eu acho, ele veio com algum plus, com alguma coisa a mais. É incrível. Mas é essa voz interior que comunica, e quanto mais dócil. E gente, muitas vezes o anjo vai nos comunicar coisas também que nos são difíceis. Quando o anjo nos pede uma coisa que nós não estamos querendo dar. Mas por amor a Deus e pela fé, nós nos abandonamos e fazemos aquilo que o anjo nos pede porque é o melhor. Porque é o melhor, então, essa docilidade ao anjo que pede, ao anjo que diz. E se há algo que alegra muito o nosso anjo da guarda, é quando nós saudamos a sua rainha. Há pouco nós celebrávamos a Assunção da Santíssima Virgem. No dia 15, vai ser celebrado, estou confundindo, ou vai ser celebrado no dia de amanhã, não é? Que no Brasil celebra no próximo domingo. A data é dia 15. Os anjos que então elevam, os anjos que realizam essa Assunção de Nossa Senhora. No próximo dia 22 celebramos Nossa Senhora Rainha. Rainha dos homens, mas também Rainha dos anjos. Eu quero convidar vocês a alegrarmos os nossos anjos da guarda, saudando esta Rainha. Mas mais do que isso também, com ela, por meio dela, invocar esses anjos. Na verdade, é ela a grande comandante. São Miguel está atento às ordens dela. São Miguel está atento àquilo que a Santíssima Virgem pede. Por isso eu quero convidar você agora a ficar de pé e saudarmos aquela que é a Rainha dos Anjos e suplicarmos por meio dela a assistência dos anjos. Qual a situação que hoje você deseja colocar, que hoje você deseja invocar esta ação do anjo da guarda? Eu não sei se é alguém que está enfermo, no hospital, uma dívida que precisa ser quitada, um emprego, um filho que está longe de Deus, um esposo, uma esposa que está ficando estranha, que você percebe ali um domínio de Satanás começando a confundir esse esposo, essa esposa. Qual a situação? Dentro da sua casa onde falta harmonia, onde falsas doutrinas estão arrastando ali os da sua casa. O perdão daquela esposa que você veio hoje rezar aqui. Eu encontrei um homem que nos agradecia e disse assim: irmãs, eu rezei com vocês, eu vim aqui agradecer porque depois de 36 anos, gente, é uma vida, 36 anos, a minha esposa me aceitou de volta em casa, ela me perdoou. Sabe aquele impossível? O seu anjo, porque age em nome de Deus, porque Ele é o anjo do Senhor. Quando que uma virgem poderia conceber e dar à luz um filho? Quando? Mas o anjo anuncia, porque para Deus nada. Você crê nisso? Você acredita que os anjos existem? Você acredita que o seu anjo da guarda está aqui do seu lado? Você acredita que ele é um herói valoroso? Você acredita que ele é poderoso?
Você acredita que Ele está levando o incenso da tua oração até o coração de Deus? Você crê que Ele está trazendo a bênção de Deus sobre você e a sua casa? Então saúda aquela que é a rainha dos anjos. Há anjos aqui neste lugar, como cantávamos ainda há pouco. E nesse momento anjos e homens se reúnem para saudar a sua rainha, aquela que é a grande intercessora, aquela que é a medianeira de todas as graças, aquela que está alcançando do coração de Deus o seu impossível, agindo por meio dos anjos. Por isso reza com teu coração agora. Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, Reza. recebestes de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ela é a mulher vestida de sol. Ela é aquela que pisa a cabeça da serpente infernal. Não é à toa, não é por outra razão que a grande quaresma de São Miguel que estamos vivendo tem início no dia mariano, tem início no dia dela, aquela que foi assunta ao céu, aquela que está então na glória, aquela que nos alcança a vitória. Por isso, ainda mais uma vez, reza com esta canção, confiando a sua vida espiritual a ela e suplicando dela uma vida de profunda intimidade com seu anjo da guarda. Augusta Rainha do céu, reza assim. Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, Soberana, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. na presença dos anjos, saúda. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Os anjos batalharão e vencerão. Sacerdote exorcista, renomado em todo o mundo e já falecido, Padre Gabriele Amorte. Ele nos ensinou essa poderosa oração. Eu quero convidar você a repetir comigo esta oração. Eu estou sob o manto de Maria. Eu estou sob o manto de Maria. O que podes fazer contra mim? Que podes fazer contra mim? Tenho ao meu lado o arcanjo Miguel. Tenho ao meu lado o arcanjo Miguel. Tu não podes fazer nada. Tu não podes fazer nada. Tenho o meu anjo da guarda, Tenho o meu anjo da guarda, que vela para que eu não seja tocado. que vela para que eu não seja tocado. Vamos repetir isso mais uma vez, dizendo assim: eu e a minha família Eu e a minha família estamos sob o manto de Maria. estamos sob o manto de Maria. Temos ao nosso lado o arcanjo Miguel. Temos ao nosso lado o arcanjo Miguel. Tenta lutar contra ele. Tenta lutar contra ele. Temos os nossos anjos da guarda, Temos os nossos anjos da guarda, que velam que velam para que não sejamos tocados. para que não sejamos tocados. Em alto e bom som,
Tu não podes fazer nada. 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 E para finalizar, saudando esta nossa rainha, e eu que volte para casa com esta certeza, entrando na sua casa, entrando no seu ambiente de trabalho, entrando nas suas lutas, nos seus combates, na certeza de que um exército celeste combate por você e com você. Salve, salve Maria! Os braços amigos.